Fala galera, bem-vindos ao canal Bob News. Vai deixando o like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e vamos às principais notícias do mundo do futebol. O técnico Carlo Ancelotti saiu em defesa do brasileiro Vinícius Júnior, que está suspenso após o incidente do jogo contra o Valência, onde Vinícius Júnior foi expulso por agredir o goleiro Dimitrievski. Os jornais espanhóis começaram a questionar a importância de Vinícius Júnior no Real Madrid, sugerindo que o time não sentia falta do atacante, mas Ancelotti não deixou barato e rebateu as críticas com firmeza. O técnico italiano lembrou que Vinícius Júnior já conquistou 2 Champions League com o Real Madrid e destacou que ele é sem dúvida um dos melhores jogadores do mundo. Ancelotti ainda afirmou que é injusto desmerecer tudo o que o brasileiro já fez pelo clube, especialmente em momento em que ele está enfrentando suspensões e críticas constantes. Enquanto isso, o Real Madrid seguiu em frente e venceu o Real Valladolid por 3-0 com o show de Kylian Mbappé, que marcou 3 gols da partida. Mas a grande pergunta que todos estão fazendo é quando Vinícius retorna aos gramados. Vinícius está cumprindo suspensão de 2 jogos na La Liga após a expulsão contra o Valência. Ele já perdeu o jogo contra os Las Palmas e também ficou de fora do confronto contra o Real Valladolid. A expectativa é que ele retorne no dia 1º de fevereiro contra Espanyol. Além disso, o brasileiro também está suspenso por um jogo na Champions League devido ao acúmulo de cartões amarelos e perderá o confronto contra o Standard Brest. O lateral Kyle Walker chega ao Milan depois de uma negociação que durou cerca de 2 semanas. Foi oficialmente apresentado como novo reforço do clube italiano. O jogador, que estava no Manchester City desde 2017, pediu pessoalmente ao técnico Pep Guardiola para deixá-lo sair, após receber críticas de parte da torcida do City e ter seu espaço em campo reduzido nessa temporada. O Walker chega ao Milan por empréstimo até o final da temporada 25-24, com opção de compra que pode mantê-lo no clube até junho de 2027, caso o Milan decida exercê-la. O lateral de 34 anos foi um dos pilares do Manchester City durante todos os seus 7 anos no clube, conquistando no total 18 títulos, incluindo uma Champions League, 6 Premier Leagues e um Mundial de Clubes. E um detalhe que chamou a atenção foi a escolha do número da camisa. O Walker vai vestir o número 32 em homenagem ao lendário David Beckham. O atacante Carlinhos está de saída do Flamengo após ser descartado pelo técnico Filipe Luís para a temporada 2025. O jogador de 27 anos acertou seu empréstimo ao Vitória, clube que disputa a Série A do Brasileirão e a Copa Sul-Americana neste ano. A negociação, que já estava na fase final, prevê o pagamento integral do salário do atacante pelo time baiano, além de uma opção de compra fixada em cerca de 4,5 milhões de reais ao final do contrato de empréstimo, que vai até dezembro de 2025. Carlinhos chegou ao Flamengo em 2024 após se destacar pelo Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. No entanto, mesmo com um bom início na temporada, marcando 3 gols em 4 jogos no Carioca, o atacante não conseguiu se firmar no elenco principal, e a decisão de Filipe Luís de não incluí-lo em seus planos para a temporada acelerou a sua saída. Marcus Rashford está cada vez mais perto de deixar o Manchester United. O atacante, que já não faz parte dos planos do técnico Ruben Amorim, foi novamente deixado de fora da escalação do último jogo do clube, reforçando a ideia que a saída é iminente. Rashford, que não joga desde 12 de dezembro de 2024, busca um novo desafio e tem o Barcelona como seu destino preferido. O interesse do Barcelona em Rashford é real, mas as negociações enfrentam obstáculos financeiros. O clube catalão precisa liberar o espaço na folha salarial para cobrir os 9 milhões de euros anuais que o jogador recebe no United. Para isso, depende da saída de 2 jogadores, de Ansu Fati e Eric Garcia, que até agora não demonstram interesse em deixar o clube. Rashford, por sua vez, está disposto a reduzir o seu salário para facilitar a transferência, mostrando que o Barcelona é sua prioridade. No entanto, o United exige que qualquer clube que ele empreste o cubra pelo menos metade do seu salário de 325 mil libras por semana, que complica ainda mais o cenário. Enquanto isso, Ruben Amorim segue firme na sua decisão de não contar com o atacante, afirmando que só escalará jogadores que acredita serem os melhores para o time. Com o fim da janela de transferência se aproximando, Rashford aguarda a solução para realizar o sonho de vestir a camisa do Barcelona. A possibilidade de Neymar retornar ao Santos, clube que revelou, tem ganhado força nas últimas semanas. O atacante, que atualmente está no Al Hilal da Arábia Saudita, está fora dos planos do técnico Jorge Jesus
para o Campeonato Saudita e busca uma saída para retornar à sua carreira em um ambiente familiar e acolhedor. A principal barreira para o retorno de Neymar ao Santos é o aspecto financeiro. O jogador ainda tem contrato com o Al Hilal até junho de 2025, com valores pendentes a cerca de 65 milhões de euros em salários e campanha de marketing. O Santos não tem condições de arcar com esse valor e o Al Hilal prefere uma venda definitiva para recuperar parte do investimento feito em 2023, quando pagou cerca de 320 milhões de euros ao PSG. Uma das soluções cogitadas é um empréstimo de 6 meses com o Santos arcando com o salário do jogador. Durante esse período, no entanto, o Al Hilal ainda resiste a essa ideia, pois não vê vantagens em pagar parte do salário enquanto ele estiver no Brasil. O Santos anunciou oficialmente a contratação do atacante Tiquinho Soares, ex-Botafogo, nesta sexta-feira. O jogador de 34 anos assinou um contrato até o final de 2027 e já está treinando no CT Rei Pelé, onde foi apresentado como o 5º reforço para a temporada. A transferência envolveu uma troca com o Botafogo, que recebeu o jovem zagueiro Jair e uma compensação financeira de cerca de 12 milhões de euros. Tiquinho, que perdeu espaço no time carioca após a chegada de Igor Jesus e o crescimento de Júnior Santos e Savarino, vê no Santos a oportunidade de recomeçar e buscar o protagonismo. Tiquinho deixa o Botafogo após 121 jogos e 44 gols e 17 assistências, sendo peça fundamental nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024. Botafogo oficializou a contratação do atacante Arthur e do volante Wendel, ambos vindo do Zenit da Rússia, em uma negociação que envolveu a saída de Luiz Henrique para o clube russo. Arthur, o atacante de 26 anos, foi adquirido por cerca de 10 milhões de euros e já se apresentou ao Botafogo. Ele atua pela direita e chega após marcar 4 gols e dar 5 assistências em 19 jogos pelo Zenit na última temporada. O Wendel, volante de 27 anos, foi contratado por cerca de 20 milhões de euros, com contrato válido até 2029. Ele se juntará ao Botafogo em junho, após terminar a temporada no Zenit, onde é titular e peça importante. E a venda de Luiz Henrique rendeu cerca de 35 milhões de euros ao Botafogo, a maior venda da história do clube. O Real Madrid não tem interesse em emprestar o jovem atacante Endrick, de 18 anos, nessa janela de transferência de janeiro de 2025. A informação foi confirmada por fontes próximas ao clube, que reforçam a confiança no potencial do brasileiro, apesar dele ter tido poucas oportunidades em campo nessa temporada. Endrick, que chegou no Real Madrid em 2024 após se destacar no Palmeiras, ainda não conseguiu se firmar como titular sob o comando de Carlo Ancelotti. Até o momento, o atacante disputou 20 partidas, marcando 4 gols e somando apenas 248 minutos em campo. Apesar dos números modestos, o clube espanhol acredita que o jogador tem um futuro promissor e prefere mantê-lo no elenco para que ele continue se desenvolvendo ao lado de nomes como Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Recentemente surgiram rumores que o Real Madrid poderia emprestar Endrick para clubes como a Roma, Southampton ou Real Valladolid, que demonstraram interesse no atleta. No entanto, o clube merengue descartou qualquer possibilidade de negociação. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, já havia declarado publicamente que Endrick e Arda Güler permaneceriam no time, destacando que os jovens precisam de tempo para se adaptar e crescer dentro do clube. Além disso, o presidente Florentino Pérez é um grande admirador do talento do atacante brasileiro e não vê vantagens em liberá-lo por empréstimo. Mbappé evita polêmica com Neymar e prefere lembrar do positivo após declarações do brasileiro. Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, optou por não entrar em polêmica ao ser questionado sobre as declarações recentes de Neymar, que revelou detalhes sobre a relação dos dois durante a passagem pelo Paris Saint-Germain. Em entrevista à ESPN, o francês afirmou que não tem nada a dizer sobre o assunto e preferiu destacar o momento positivo ao lado do brasileiro. A postura conciliadora do francês contrasta com as revelações feitas por Neymar em entrevista ao ex-atacante Romário. O brasileiro afirmou que após a chegada de Lionel Messi ao PSG, Mbappé teria ficado ciumento e não queria dividir Neymar com ninguém. Segundo Neymar, isso gerou briga e mudanças no comportamento entre os dois. O Santos faz a 4ª tentativa e avança na contratação de Zé Rafael do Palmeiras. O Santos está próximo de fechar a contratação do meia Zé Rafael do Palmeiras após a 4ª tentativa na negociação. Segundo informações da UOL, o clube da Baixada Santista melhorou a proposta, finalmente recebendo um sinal positivo do jogador, que estava relutante em deixar o Verdão. Zé Rafael, de 31 anos, perdeu espaço no Palmeiras na temporada 2024 devido a problemas físicos, principalmente uma lesão crônica na coluna, que limitou sua participação em apenas 37 jogos. E com a chegada do uruguaio Emiliano Martínez, anunciado pelo Palmeiras na última semana, o caminho para a saída do meia ficou mais claro. O Santos ofereceu um contrato de 3 anos ao jogador, que deve reforçar o meio-campo, comandado por Pedro Caixinha. E a possibilidade de atuar ao lado de Neymar, cujo retorno ao Santos está próximo, também foi um fator decisivo para Zé Rafael aceitar a proposta.
O Santos oficializou a contratação do atacante Gabriel Veron, de 22 anos, por empréstimo junto ao Porto de Portugal. Até o final de 2025, o clube terá a opção de comprar 80% dos direitos econômicos do jogador por 5 milhões de euros ao término do contrato. Revelado pelo Palmeiras, Veron teve uma passagem discreta no Porto e no Cruzeiro, onde marcou 6 gols em 37 jogos em 2024. No Santos, esse será a opção para as pontas, competindo com Soteldo e Lucas Braga. A contratação faz parte da estratégia de reforçar o Santos para 2025, que já trouxe Tiquinho Soares e Zé Ivaldo. Veron deve estrear ainda em janeiro pelo Campeonato Paulista e a torcida espera que ele recupere o bom futebol que o consagrou no Palmeiras.